Sua Bíblia em Atos, no capítulo 6, já que nós estamos falando de igreja, de família, já que nós estamos falando de servos que são fiéis a essa família e essa obra, já que nós estamos falando de discípulos fiéis, até porque estamos num tema e no ano de ser e fazer discípulo, amém? Quantos estão vivendo esse tempo aqui? Amém? Ser e fazer discípulo. E nós somos aperfeiçoados nesse ser e fazer discípulo aqui, comungando, em comunhão com essa família. Aqui nesse lugar, amém? Um lugar onde não tem dedos apontados, tem mãos estendidas. Amém? Há um lugar onde não tem o julgamento, ele prepara para o grande julgamento. Amém? Então eu queria que você, nesse momento, atentasse os seus ouvidos para aquilo que o Senhor tem para nós aqui como família, como servos fiéis, como discípulos do Senhor. Glória a Deus. Você pode curvar suas cabeças? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças, Senhor, por esse tempo, por esse momento de ceia, um dia tão especial, Pai, uma manhã tão especial que estamos aqui, Pai, cheios de vida, Pai, cheios de saúde, Pai, diante do Senhor, porque o Senhor tem permitido assim sobre as nossas vidas e queremos estar aqui com o coração, Pai, cheios de gratidão diante desse momento, momento que temos esse memorial, Pai, lembrando de tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Então nós pedimos, nos dê, Pai, entendimento nessa manhã para tudo aquilo que o Senhor tem para liberar para essa igreja chamada família. Em nome de Jesus nós repreendemos, Pai, toda a ação satânica, toda a ação demoníaca, criando confusões em mente, confusões em corações. Nesse momento nós jogamos por terra no nome do Senhor Jesus e declaramos um tempo de céus abertos aqui nesse ambiente para a tua honra e para a tua glória. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Então essa é a igreja. Essa é a igreja, essa é a família que não mata apontando, mas ela estende a mão trazendo vida, amém? Esse é esse lugar. Essa é a igreja onde nós somos moldados segundo a vontade do Senhor. Mas no final de tudo, nós andamos em unidade, reconhecendo quem é o maior, de quem é o propósito, de quem é a vontade, sobre a destra que nós estamos sendo sustentados. Amém? Glória a Deus. Um servo fiel. Esse é o título da nossa mensagem. Galera da mídia já pode pegar aí, ó. Um servo fiel. Que está aqui no capítulo 6. Vamos ler juntos? Capítulo 6, Atos capítulo 6. Vai dizer assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui, aqueles que eram mais necessitados tinham essa distribuição diária e elas estavam sendo esquecidas. E elas estavam sendo esquecidas ali nessa distribuição diária. Estava tendo uma falha por parte da igreja ali nessa distribuição. É igreja, é família. Família é assim, gente. Às vezes tem falha, né? Às vezes tem falha. Aí o irmão vai chegar e vai falar da nossa falha. E o que a igreja, o servo fiel, o discípulo fiel faz? Corrige a falha. E nós seguimos juntos. Amém? É assim. Aí, versículo 2 diz: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Aqui é a primeira reunião administrativa da igreja primitiva. Eles convocam ali os 12, a comunidade, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Aqui estão algumas evidências do discípulo fiel, do servo fiel. Algumas evidências, e nós vamos falar dessas evidências do ser discípulo para poder fazer discípulo, amém? Aí ele vai falar assim: como que esses homens devem ser? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
aos quais encarregaremos desse serviço. E ele está falando aqui, irmão, de um serviço braçal, hein? Apenas de servir ali, porque eles iam ficar com a palavra e com a oração. Mas esses irmãos teriam que ter essas características. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha, primeiro você repare aí que antes do ministério vem a oração. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, sem oração não tem ministério. É isso. A oração é o oxigênio da igreja. Amém? A oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de... aqui, ó. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, assim como os irmãos que estão abaixo, os outros 6. Versículo 6, ele diz: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia então a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui mais um detalhe. Perceba, irmão, que ele não falou que cresceu o número de pessoas no culto. Não cresceu o número de pessoas nos movimentos gospel. Ele falou que cresceu o número de ser e fazer discípulo. Cresceu o número de discípulos. Aqui, mais ou menos, em alguns estudos, dizem que o número chegava a 100 mil novos discípulos. Só que não foram números, foram discípulos. E para crescimento de números, nós podemos trazer um cantor gospel aqui. Agora, para crescimento de discípulos, esse versículo está dizendo que, primeiro, crescia a palavra de Deus. A palavra é que gera discípulo. O ensinamento é que gera discípulo. Essa verdade é que nos faz ter um coração fiel de discípulo. Porque é ela que vai nos orientar quando as coisas não forem bem. Porque é ela que vai nos orientar quando as coisas forem muito bem também, porque muita gente se perde na bonança. Amém? É ela que vai nos trazer para o chão a humildade quando nós precisarmos. É ela que vai nos levantar nos momentos em que nós não queremos mais nada, sucumbir nos nossos problemas da vida. Então é essa palavra que vai fazer com que, diante de toda a adversidade, toda a situação, de toda a armadilha satânica, venhamos a permanecermos fiéis ao nosso Senhor como Estevão. Como Estevão vai nos mostrar. E ele ainda não falou nada. Mas aí versículo 8 diz assim: Estevão, agora começa, hein? Agora começa. Cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo pelo qual ele falava. Irmão, podemos ter muitos problemas e as pessoas podem nos resistir sim, contra aquilo que nós pensamos, contra a forma que nós fazemos, mas ninguém pode resistir o poder e o Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto, passada através de nós. Ninguém. Aqueles homens não conseguiam resistir. Então, no versículo 11, subornaram os homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando Estevão ao sinédrio. Apresentaram ali testemunhas falsas. Então, por não poder resistir, eles começaram a pagar as pessoas, ter testemunhas falsas, para agora falar que Estevão estava falando contra Moisés, o que ele ensinou, contra o templo construído. Isso que eles estão falando aqui. Juntaram testemunhas falsas, versículo 13, que depuseram, falaram assim: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo, o templo, e contra a lei, os ensinamentos de Moisés, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos, presta atenção nisso, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo.
estava diferente, estava reluzente. Eles viram algo diferente. Eles estavam ali, Estevão sentado ali, sendo agora acusado com falsas palavras, falsas testemunhas, diante daqueles que poderiam condená-lo. Inclusive, vamos ver mais à frente que o condenaram mesmo. O jovem Estevão, o jovem pregador, logo na sua primeira pregação dessa forma pública, já é crucificado, condenado à morte. E até aqui nós podemos perceber algumas evidências desse servo fiel, desse discípulo fiel. Qual a primeira, Jefferson? A primeira evidência, mais importante, irmão, eu já falei algumas vezes e gosto muito da frase que vocês escolheram, porque ser fiel e fazer discípulos, a ordem certa é exatamente essa, amém? Ninguém pode fazer discípulo se não é discípulo. Então, antes do nosso fazer, nós temos que ser, não é isso? Antes dos ministérios, da obra, antes daquilo que nós estamos colocando a mão, nós temos que ser quando ninguém está vendo, não é isso? Então, uma das evidências de Estevão é ter uma vida irrepreensível diante dos homens e diante do Senhor. O que é isso, Jefferson? Ter uma vida irrepreensível, o que ele está falando aqui? Homem de boa reputação, homem que tem credibilidade no que fala, pessoas que têm credibilidade no que fala, o caráter dele está alinhado com as suas palavras, entende isso? O caráter é alinhado com a performance, o caráter é alinhado com o testemunho dele de vida. E vida irrepreensível, ele não tem uma diferença entre a vida na igreja e a vida dentro de casa. O irmão que é na igreja e o pai, o marido, a esposa que é dentro de casa, ele é a mesma pessoa. Ele, como eu falei lá de Efésios capítulo 4, a sua boca transmite graça para os que ouvem e não dá lugar àquilo que Satanás quer expressar, tanto dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da sua igreja, aonde quer que ele colocar a planta dos pés dele, ele é alguém que está agora expressando o mesmo sentimento do amor de Cristo Jesus. Uma vida irrepreensível, boa reputação. E mais para baixo ele vai falar um homem cheio de fé, um homem que foi salvo pela fé, um homem que vive diante das circunstâncias pela fé, um homem que vence o mundo pela fé, um homem cheio de fé, um homem cheio de sabedoria, é o que ele está falando aqui. Mais uma dessas evidências. E ter sabedoria, irmão, queria que você não confundisse isso. Não é aquele cara que vai chegar aqui e falar, como nós estamos fazendo agora aqui, versículo por versículo, dando dados e informando, e ele tem cursos de teologias e mestrados. Não. Isso é conhecimento. Sabedoria é diferente. Ele não diz um homem cheio do conhecimento, ele diz um homem cheio de sabedoria. Qual é a diferença, Jefferson? Sabedoria é quando nós fazemos o bom uso do conhecimento. Temos homens e mulheres cheios de conhecimentos, porém tolos, diante da vontade do Senhor. Homens que conhecem a Bíblia melhor do que eu, melhor do que você, porém é um livro apenas histórico. Ele não é um livro de prática. Então, um homem cheio de sabedoria é aquele que faz o bom uso daquilo que ele está agora adquirindo como conhecimento. Não é aquele que apenas ouviu o pregador falando qual é a direção de Deus, mas aquele que pratica a direção que foi dada. Aleluia! Isso é ser um discípulo cheio, um servo fiel, um discípulo fiel, um homem cheio de sabedoria. E era uma das evidências, e é uma das evidências que Estevão está falando para mim e para você aqui. E mais um pouco adiante ele vai falar que ele fazia grandes sinais, lá no versículo 8. Cheio de graça, poder, prodígios e grandes sinais, a manifestação do Senhor através
daquela pessoa, os enfermos, eles são curados, as manifestações da parte de Jesus, aonde ele chega, aonde ele está, amém? E principalmente nas nossas boas obras. As nossas obras revelam o nível da nossa fé. Amém? Não somos salvos pelas obras. Eu não sou salvo porque eu estou aqui pregando, porque o irmão é um diácono, porque o irmão é um pastor, porque o irmão é um presbítero, porque ele canta no louvor, amém? Ninguém é salvo por causa disso. Aliás, naquele grande dia a Bíblia revela que alguns iriam até falar: olha, no seu nome pregamos, profetizamos, mas eu não conheço vocês, amém? Eu não conheço vocês. Então não é isso. E Paulo fala isso para mim, para você. Não somos salvos pelas obras. Mas um escritor, que agora eu não me lembro o nome, um teólogo contemporâneo, né, da nossa época aqui, não lembro o nome agora, ele disse assim: não somos salvos pelas obras, porém também não sem elas. E eu fiquei com aquilo. Por quê? Porque é verdade, ninguém é salvo pelo que está fazendo. Foi um favor, essa graça é um favor imerecido. A salvação não vem de nós, vem dele, amém? Veio dele. Agora, não pelas obras, mas também não sem elas. Por quê? Porque também é impossível nós vermos um salvo que não expressa nas obras a manifestação desse homem cheio de graça, sabedoria, fé, amém? Impossível um salvo não expressar essas boas obras. Você concorda comigo? E eu quero já abrir um parênteses aqui na mensagem. Nós vamos ter esse tempo de alinhamento. Aqui eu percebi já de cara que o coração sincero dos irmãos em fazer, a motivação sincera dos irmãos em ser essa igreja relevante aí fora. De cara eu percebi. Mas nós vamos alinhar isso tudo e vamos fazer isso de maneira que seja ainda mais relevante aqui nesse bairro, aqui nessa cidade e também para fora dessa cidade, amém? Revelando essas boas obras. E quando nós citamos aqui de que o Senhor não reconhece, não é pelas obras, Ele não reconhece, mas eu não conheço vocês. É importante, e muito importante, irmão, nós lembrarmos um detalhe nesse grande dia do Senhor, onde o joio é separado do trigo, ovelhas e bodes, é que o grupo que é reconhecido como filhos amados, esse grupo, ele fala: mas quando fizemos para o Senhor? Ele fala: quando vocês estiveram com os meus pequeninos, quando vocês visitaram os enfermos, quando vocês alimentaram os que têm fome, quando vocês aqueceram os que têm frio, quando vocês foram visitar os que estavam presos, vocês fizeram a mim. Então, se tem um propósito aqui nesse lugar que nós chamamos família, nessa igreja, nessa cidade, é fazer parte desse grupo, o grupo que está sendo reconhecido como um filho amado. É de espantar às vezes nós falarmos que somos igreja do Senhor e não estarmos nesses lugares, amém? Se nós não estamos nesses lugares, quer dizer que nós não fazemos parte desse grupo. E eu quero fazer parte desse grupo, irmão. Quantos querem? Eu não quero estar parte do outro grupo não, que fez um monte de coisa, um monte de oração, que tremeu, que fez evento e que ele vai olhar e dizer: não, você eu não conheço. Amém? Quantos estão comigo aqui? Aleluia! Só um parênteses, porque vai ser desenvolvido, manifestado para a glória do nosso Senhor Jesus aqui. Você faz parte disso, você faz parte dessa família. Amém? Glória a Deus. Uma vida cheia de Espírito Santo e no poder de Deus, cheios do Espírito Santo, nós temos paz. Lá no versículo 14, né, nós vamos ver que ele está sendo acusado, pessoas estão com falsas testemunhas, ele sabe o que pode acontecer, ele sabe que ele pode ser morto, e mesmo assim ele está em silêncio, em paz. Ele está olhando para aqueles homens, e quando os homens olham para ele, o rosto dele está
até com uma transfiguração diferente, como de um anjo reluzente. Ele está em paz. Então um homem cheio de Espírito Santo, esse discípulo fiel, mesmo nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos, nós temos paz para com o Senhor. Ele está diante dessas autoridades e eles vão condená-lo, e ele está em paz diante daqueles homens, diante da adversidade, diante do Senhor, que ele sabe que está conduzindo todas as coisas ali, que está guardando ele durante esse tempo. Esse é o nosso Senhor, que não nos livra das fornalhas da vida, mas ele garante que ele entra lá para que nós não sejamos queimados. Essa é a verdade. Deus não nos livra das fornalhas, mas entra lá para que eu e você não sejamos queimados por ela. É essa confiança, é esse coração, é essa convicção que garante a paz desse servo fiel. Qual é? A de que o quarto homem entra comigo nesse problema. O quarto homem entra comigo nessas chamas aí acesas. O quarto homem está comigo diante das acusações. O quarto homem me guarda de todas essas setas lançadas sobre a minha casa, sobre a minha família. O quarto homem é que tem a destra poderosa que me sustenta nessas batalhas. Não é o livramento das batalhas, é o livramento em meio às batalhas. Amém? Glória a Deus. É mais uma grande evidência desse discípulo fiel, desse homem fiel, cheio do Espírito Santo. Quer ver uma situação curiosa aqui nesse momento, nessa passagem? Eles estavam acusando Estevão de quê? Você pegou aí, você é inteligente, você sabe. O que as testemunhas estavam falando? Que ele está falando tudo contrário de Moisés, vai sobre o tempo, está blasfemando, não é isso? Está falando aqui dos ensinamentos de Moisés, querendo tirar esses ensinamentos, amém? Olha uma prova de que Deus está conosco nas fornalhas. Não sei se você percebeu, se você pegou. Olha isso. Por que, Jefferson? Porque, irmão, preste atenção nisso. Eles acusam, eles falam isso tudo. Ele está prestes a ser morto. Só que ele está em paz e em silêncio. E quando os homens olham para ele está com um rosto diferente. O rosto dele está como de um anjo, está brilhando, está... E a acusação é que ele é contra Moisés. Agora, eu te faço uma pergunta. Volta em toda a história bíblica. E quem é o homem que desce do monte com o rosto brilhando? Deus está falando, além das acusações, apesar das acusações, apesar da morte, apesar do perigo de morte, apesar de tudo que você está enfrentando aí, sozinho, eu estou com você. Eu estou dizendo, eu estou dando sinais. Nessa live, nessa manhã, você que está em casa, você que veio aqui, Deus está manifestando sinais que Ele está com você. Se a acusação era contra aquele personagem, então algo parecido com aquele personagem acontece naquele momento para dizer: não, vocês estão acusando errado, eu estou mesmo com ele. Aleluia! O Deus que continua conosco diante de todas as batalhas. Amém? E aqui nós vamos para algumas últimas evidências desse homem cheio de Espírito Santo, desse discípulo fiel, desse servo fiel. Aleluia! Ele continua assim. Agora que nós chegamos aqui no final, versículo 6, e ele está sentado, então os sacerdotes vão olhar para ele e vão dizer assim: olha, eles falaram isso tudo aí, mas e aí? E você? O que você tem a dizer? E aí ele começa, irmão, que talvez
eu não sei se nós teríamos coragem de fazer. Ele recebe um sinal da parte do Senhor, que ele está com ele, mas não é por causa disso que ele recua naquilo que o Senhor determinou para que ele fizesse. Se ele liberou um sinal para você, irmão, pode até ter, como Estevão está vivendo aqui, um perigo de morte. Avance naquilo que ele determinou para você, porque tudo que você precisa está contigo. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. E ele começa então falando eu vou resumir o capítulo 7, desde os dias lá de Abraão, que estava na Mesopotâmia. Ele vai falar dos pais na fé, daqueles homens que estão acusando ele ali. Inclusive ele vai falar de Moisés, da cena lá do egípcio, que ele mata o egípcio, e ele vai vir trazendo alguns desses pais, Josué, Davi. E quando a gente chega lá no versículo 47, porque é sobre esse templo, é sobre os ensinamentos de Moisés, que ele está sendo acusado, e aí lá no versículo 47 do capítulo 7, ele vai falar assim: mas foi Salomão quem edificou a casa. Ou seja, passaram todos esses, mas foi Salomão que edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Ele está dando uma citação que o profeta já tinha falado. Ou ele está dizendo agora, desconfigurando a distorção daquele pessoal que estava inventando coisas, distorcendo as palavras de Estevão, amém? E aí no 51, irmão, no 51 talvez é o maior discipulado que nós podemos ter nessa manhã, de um servo fiel, de um discípulo fiel. No 51 ele vai dizer, olhar nos olhos deles, irmãos, de todos aqueles homens que poderia, e ele sabia que poderia condená-lo, ele vai olhar para todos eles, ele vai dizer assim: já falou dos pais, já falou sobre esse templo, já falou sobre a história, já colocou ali, colocou de forma mais clara a distorção que estava sendo falado, porém, não poupou aqueles homens no que ele tinha que falar. E ele disse assim: homens, 51, de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não guardastes. Ou seja, vocês não praticaram, vocês não entenderam. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração. Eles começaram a rilhavam os dentes contra ele. E Estevão, mais uma vez aqui nesse texto, talvez é o texto que você vai mais encontrar falando de alguém que está cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, cheio. Um homem cheio deixa um testemunho de fidelidade para todas as gerações futuras. Aleluia! E ele vai dizer mais uma vez no versículo 56, versículo 55: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, unânimes. Aqueles que não estão entendendo o discipulado do Senhor, aqueles que não estão entendendo o movimento que Ele está fazendo, o alinhamento que Ele está fazendo, estão tampando os ouvidos. Amém? Não conseguem receber a sabedoria que vem do alto, que veio da parte de Estevão. Então está falando, estão tampando os ouvidos. E aí pegaram Estevão, versículo 58, lançaram fora da cidade, apedrejaram ele, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado
Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele, se ajoelhando, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras ele morreu, e Saulo consentia na sua morte. Saulo consentia na sua morte. Aquele Jesus, o Jesus que nós conhecemos de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Espírito Santo agora, hein? Que está assentado no trono. Aquele Jesus que está assentado à direita de Deus Pai, não é? É assim que eu e você conhecemos essa parte do trono. Aleluia! Só que, irmãos, tem uma coisa aqui diferente no texto. Porque no versículo 56, quando ele fala que vê céus abertos e o Filho do Homem, ele diz que ele está em pé. Perceberam isso? Ué, mas só conhecemos que ele está assentado. Mas Estevão, olhando atentamente aquela visão ali, ele vê Jesus em pé. Eu consigo imaginar, Valmir, que esse Senhor dos Senhores, que esse grande eu sou, que esse que por meio dele tudo foi criado, grandioso Yeshua Jesus, esse que nós não somos dignos de desatar as sandálias, esse se levanta diante de um testemunho de fidelidade de um servo fiel para recebê-lo em sua casa. Esse se levanta diante da fidelidade, esse se levanta diante da coragem, esse se levanta diante de um testemunho fiel à sua palavra, à sua vontade, os seus preceitos, os seus princípios, o seu propósito nessa terra. Esse está de pé. E repare bem, que quando ele vê isso, eu vi muitas pessoas já falando que era no momento que ele estava ali fora para ser apedrejado, e não é. Se você perceber, ele vê isso ainda num lugar fechado, porque é depois que falam, então arrastaram ele para fora e o apedrejaram. Então, isso diz que não foi porque estava ali e viu o céu, mas o Senhor revelou algo mesmo para ele, teve uma visão mesmo desse Cristo se levantando diante da sua fidelidade, o recebendo. Amém? Esse é o Jesus que nós servimos, adoramos e exaltamos. Amém? Não deixe, irmão, em nome de Jesus. Uma das últimas evidências aqui é que após isso, logo após, esses homens o tiram dali e não ouvindo a pregação e não ouvindo o discipulado, o apedrejam. Aqui nós encerramos esse primeiro tempo. Eles o apedrejam. E uma das grandes evidências do servo, do discípulo, para fazer discípulo, uma das grandes evidências e ensinamentos que ele vai nos deixar aqui é que, mesmo diante das pedradas, ele não revida as pedradas. Mesmo diante das pedras jogadas, ele não pega essa pedra e joga de volta. Uma das grandes evidências de alguém que quer manifestar o propósito grandioso do Senhor nessa terra é que ele não revida pedradas. Por quê? Porque ele já sabe que foi justificado, ele não precisa justificar.